Fala, nação rubro-negra, muito boa noite, Deco na área. Estamos aqui para debatermos algumas situações, né, e responder algumas perguntas de amigos que vêm nos questionar sobre alguns jogadores, né, importantíssimos no mundo do futebol, que sinceramente, neste momento, né, até o próprio presidente Rodolfo Landim disse que é impossível, é inviável trazê-los para o Flamengo, que é o caso do Cristiano Ronaldo e também do Neymar, né? Alguns amigos, pô, Deco, tá ouvindo esse papo aí, né? O Marcos Braz disse que ia trazer um jogador galáctico, né? Isso foi antes das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, porque ele prometeu que se o Flamengo fosse para o Mundial, que viria, aconteceria. Então a gente está aqui para trazer informações, né? Até mesmo vinda do presidente Rodolfo Landim sobre esses dois jogadores, né? Falaremos sobre Ayrton Lucas, também sobre o Varela, né? Tem o do Gabigol também, tem informação, tá? Então tem muita coisa boa pra gente comentar agora aqui no seu canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Lembrar vocês também da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O link está no comentário fixado desta live e também tá na descrição, tá? No comentário fixado e também tanto da live quanto ali do início do vídeo, tá? Enfim, galera, vamos lá então. A Bet Nacional que tem a melhor cotação do mercado, tá? Agora tem uma novidade que é o Aviator. Não sei se a galera conhece, porra, é bem bacana. O pessoal vem se amarrando. Eu já coloquei lá para vocês no nosso Instagram, Deco SRN. Mas enfim, vamos lá, cara. Vamos falar aqui então sobre o Flamengo. Falar primeiramente sobre a questão desses jogadores, né? Do Cristiano Ronaldo e também do Neymar, que o Landim abriu o jogo para falar sobre ambos, né? E foi bem realista, né, pessoal? A gente aqui no canal Deco SRN, vocês já nos acompanham há muito tempo, eu evito de falar sobre esse assunto, mas como o Landim falou, né, eu resolvi, né, comentar com vocês e debater com vocês, né? Landim, presidente do Flamengo, abre o jogo sobre contratações de Cristiano Ronaldo e Neymar, né? Até mesmo porque o Marcos Braz havia dito que viria um jogador galáctico caso o Flamengo fosse campeão da Libertadores, tá? Então tá lá a matéria, né, do jornal Lance. Com a temporada praticamente no fim, o Flamengo já começa a planejar 2023 e observa boas oportunidades no mercado de transferências. Entre os nomes especulados e pedidos pela torcida nas redes sociais estão Cristiano Ronaldo e Neymar. Apesar do sonho, Rodolfo Landim tratou de fechar as portas para estes assuntos. Para o presidente do Flamengo, os salários da dupla de craques do futebol mundial é fora da realidade do clube. Mesmo com a situação financeira bastante estável, Landim afirmou que não seria prudente que o rubro-negro pagasse as altas cifras. Eu vi na internet que o Cristiano Ronaldo teria recebido uma proposta de 242 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais na cotação atual para um contrato de 2 anos. Se você falar 242 milhões de dólares e dividir em 24 meses, dá em torno de 10 milhões de dólares por mês, tá? Mas na verdade, se são 242 milhões de dólares por um contrato de 2 anos, né? Aí você divide isso aí por 2, que dariam aí 121 milhões de dólares, que dariam mais ou menos 5 milhões de dólares por temporada, tá bom? Enfim. Não, na verdade não, na verdade tá certo. 242 milhões de dólares e dividir por 24 meses, tá certo, tá? Então, o 10 milhões de dólares por mês, né? 10 milhões de dólares por mês, cara, inviável, né? Não acredito que ele vai receber com 37 anos uma proposta dessa aí. Então, estamos falando de um valor que é muito acima da folha salarial de todo o Flamengo, né?
surreal, cara. Daria 60 milhões de reais por mês, né? Quase 60 milhões, né? O dólar tá 5 e alguma coisa, né? É surreal. Aí, sobre o Neymar, ele diz assim: não sei quanto ganha o Neymar. Já ouvi que será perto de 4 milhões de euros por mês, que daria cerca de 20 milhões de reais. Se considerarmos esse valor, ele não viria para o Flamengo. O que eu vou poder oferecer dentro da limitação da capacidade do pagamento do Flamengo. Ele terá uma proposta melhor de fora, é natural, é o mercado. Finalizou a entrevista ao podcast Papo Reto, tá? Então, um ganhando 10 milhões de dólares por mês e o outro ganhando 4 milhões de euros por mês, fica extremamente inviável. Além dos elogios aos jogadores, Landim também brincou com a situação de Cristiano Ronaldo. De acordo com o presidente, o craque português não se encaixaria na equipe por conta da presença de Gabigol e Pedro no setor ofensivo. E para quê? Para o Cristiano Ronaldo sentar no banco do Pedro e do Gabigol? Eu entendo a pergunta, mas não dá. É isso. Se tem uma coisa que eu não abro mão no Flamengo, desde que eu cheguei, é disciplina de capitão. Ninguém aqui vai fazer loucuras, né? Acredito que ele esteja brincando, né? Porque realmente, se chega um Cristiano Ronaldo, ele tem que arranjar uma vaga para ele, e quem vai se virar é o treinador Dorival Júnior. Sobre a questão da movimentação do Flamengo no mercado, o Flamengo até o momento não fez nenhuma movimentação concreta, tá? E trabalha para renovar contrato, dentre eles Felipe Luiz, Davi Luiz e também Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas, que o Flamengo já tem um contrato de gaveta, né? De gaveta, porque o Flamengo não se acertou ainda com o Spartak de Moscou e o jogador não atingiu, né, a minutagem que seria necessária para o Flamengo ter a obrigação de contratá-lo por 9 milhões de euros. Com isso, o Flamengo terá que negociar com o Spartak de Moscou a compra do jogador. E as informações que a gente tem é que o Flamengo oferecerá 6 milhões de euros, mais ou menos um pouco mais de 30 milhões de reais, né? Agora cabe o Spartak aceitar essa proposta do Flamengo e eu espero que isso aconteça. Sobre o Davi Luiz, o Flamengo vai propor uma renovação com um pequeno ajuste salarial. Já do Felipe Luiz, devido à idade mais elevada, né, próximo de um término de carreira, o Flamengo deverá fazer um novo contrato com uma pequena redução salarial, até mesmo pelas condições físicas desse atleta, tá bom? Então tá aí a questão desses 3 jogadores, né? O Davi Luiz, o Felipe Luiz e também o Ayrton Lucas, tá bom? Então tá aí as questões de Cristiano Ronaldo e Neymar, só pro bom que o presidente falou, tá bom? Então vamos aqui também agora sobre a questão do Rodinei, tá? Do Rodinei, vice-presidente do Flamengo, né? O Rodrigo Ducha falando sobre a renovação também tem que querer, né? Rodrigo Ducha afirmou que é a favor da permanência do lateral no Flamengo. Em entrevista ao Charla Podcast, Rodrigo Ducha Abranches falou sobre a situação contratual de Rodinei. Segundo o dirigente, não basta o clube querer que ele fique, mas o jogador também precisa, né, mostrar que quer ficar no Flamengo. O contrato dele está acabando, ele tem o direito até de assinar um pré-contrato. É a mesma coisa que o Dorival, não basta o Flamengo querer, o jogador também tem que querer, tá bom? O vice-presidente, né, falou também sobre a questão do comportamento dos torcedores com o jogador, mas afirmou que é a favor da sua permanência. Ele falou assim: torcedor é isso, eles o esculacharam, o Rodinei agora está sendo amado. Se não jogar bem, ele vai ser esculachado de novo. É bom que ele saiba, esse é o padrão, ele está fazendo a diferença. Eu gostaria que ele ficasse, não sei como está a negociação, é importante que ele queira, tá? Que ele queira, beleza? Falar aqui também sobre a questão do Gabigol, né? O Bruno Formiga falando que é favorável à convocação do jogador Gabigol. Ele falou que na seleção tem que ter jogadores que decidem, né? E o Gabigol gosta de decidir, tá? Então,
o Bruno Formiga falou assim, não dá para abrir mão de um cara que decide como ele decide. Ele gosta de decidir, tem tesão em decidir, psicopatia em decidir jogo e querer ser importante. Ele não sente pressão. São 18 jogos pela seleção e 5 gols. Na hora do abafa, do desespero, mete o Gabriel, vai tentar pra caramba e se bobear ainda encontra o gol, disse Bruno Formiga, tá? Então, essa é a opinião do Bruno Formiga. Eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam com ele, tá? Fala aqui sobre o Varela, né? Que a questão do Varela chamou muita atenção, mas ele realmente se machucou na comemoração do título da Copa do Brasil logo após o gol de pênalti do Rodinei. Ele saiu, né, correndo de uma maneira assim absurda, né? Parecia um atleta de 100 metros, né? Enfim, e ele, cara, no momento da corrida dele, ele teve um problema, um estiramento na coxa. Olha só que coisa. E o problema do estiramento dele foi grau 2, quase 3, que poderia ter deixá-lo fora da Copa do Mundo, né? Ele está correndo contra o tempo, segundo as previsões de volta dele aos gramados, 40 dias, né? E pelos cálculos, né? Ele se machucou no dia 19 de outubro. Ele vai estar jogando, ele vai estar voltando aí já com a Copa do Mundo, já com a Copa do Mundo aí já rolando, né? Olha só que situação que o jogador Varela tá passando, né? Espero que ele seja convocado, né? E que ele possa representar o país dele, porque é um jogador muito bom, mas surreal ele ter se machucado na comemoração do gol do título da Copa do Brasil. Falar aqui sobre um último assunto aqui, que muita gente me pergunta também, sobre a questão do jogador Gerson, né? Pô, o Flamengo vai contratar o Gerson, vai contratar o Gerson. Eu falei na minha live de tarde hoje sobre isso, né? O Marcão não quer que ele volte ao futebol brasileiro neste momento. Por quê? Essa é uma informação que o Olympique de Marseille está pedindo pelo jogador 60 milhões de reais. Dariam mais ou menos entre 11 e 12 milhões de euros. Pô, para o Flamengo, hoje, daria tranquilamente. Foi que o Flamengo pagou 11 milhões ou 12 pelo Gerson quando trouxe lá da Roma. A grande questão é que o Marcão, né, o pai, empresário do jogador, quer que ele continue na Europa, né? E com isso, ele continuando na Europa, o time que aparece aí com grandes chances de levar o Gerson da França para a Espanha, né, mais precisamente ao Sevilha, é o Sampaoli, né? O Sampaoli quer muito que o Gerson vá jogar com ele novamente, né? E aí, com isso, o Gerson iria para o Sevilha e o Flamengo ganharia um percentual da venda do Gerson, tá? Então, é isso, cara, é isso. O Flamengo aí, a partir de semana que vem, vai começar as dispensas, né? As liberações, a gente já sabe, Diego Ribas, Diego Alves, deve ter alguns outros jogadores que deverão ser emprestados para ganhar experiência. Eu, sinceramente, emprestaria ou até venderia o Mateuzinho, já falei sobre isso, tá? E agora ficar na expectativa da contratação de reforços, né? A gente já sabe, o Flamengo vai atrás de um goleiro, de um reserva para o Arrascaeta, de um segundo volante, né? Também, na minha visão, precisamos de um reserva para o Pedro, centroavante de área. Então o Flamengo precisa aí se reforçar bem para que possamos ter bastante chances de ganharmos o Mundial Interclubes, o Mundial que ainda não está marcado, tá? Acredito que seja lá para o início de março, até mesmo porque o representante da Ásia só será conhecido no dia 26 de fevereiro, tá? Então acredito que em março, e pelas informações que recebi, a cidade que está mais próxima, né, de sediar esse Mundial é Abu Dhabi, tá? Foi a informação que eu recebi, acho uma ótima, mas assim mesmo muita gente querendo que fosse, né, no caso, nos Estados Unidos, né? Mas vamos aguardar, ainda o martelo não está batido, acredito que a FIFA só falará sobre o assunto depois da
Copa do Mundo, tá bom? Então, o Flamengo aí, né, em relação a renovações, contratações, a contratação que o Flamengo busca, nesse momento é um jogador que já está em casa, que é o Ayrton Lucas. O Flamengo vai oferecer 6 milhões de euros, tá bom? É isso aí, meus amigos, vamos aguardar. Semana que vem deveremos ter novidades sobre assuntos, contratação, renovações e etc, e dispensas e etc, etc, etc. Falou? Então, muito obrigado a cada um de vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Lembrar vocês, quando chegarmos a 300 mil inscritos, preciso da ajuda de vocês, quero sortear esse manto sagrado, tá? É importante, já estamos com 292.400, falta pouco, menos de 8 mil, gente. Ajudem o canal Deca CRN a bombar cada vez mais. Falou? Abraço a todos, fiquem com Deus, até qualquer hora, saudações rubro-negras.